Bem-vindo aos Sabores Latinos, o canal que de forma prática e fácil te aproxima da gastronomia latina. Eu sou Adriana Pimentel e vou começar o vídeo já te pedindo para se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que a gente colocar um vídeo novo no canal, você será notificado. A nossa receita de hoje é de um prato chamado puchero. Como a maioria dos pratos consumidos na América Latina, ele tem a sua origem na Espanha e tem uma releitura em algum outro país latino. Esse, especificamente, a sua releitura foi feita especialmente na Argentina, onde ele é amplamente consumido nos dias de hoje. Bom, e antes de nós falarmos dos ingredientes, eu vou já acender o fogo para deixar a minha panela aí pré-aquecendo, ok? Então, só para nós já irmos adiantando aqui o nosso trabalho. Pois bem, quais são os ingredientes que nós vamos usar hoje? E nessa imagem aqui você vai poder acompanhar todos esses ingredientes. Então nós vamos usar 2 xícaras de grão de bico, sendo que essa medida já é a medida dele cozido. Então você vai cozinhar um pouco menos porque ele rende, né? Nós vamos usar 100 gramas de bacon picado, que está aqui. Nós vamos usar uma cebola média picada, que está ali. Vamos usar 2 dentes de alho picado, que já está separadinho. Vamos usar uma linguiça calabresa em rodelas. Vamos usar um paio também cortado em rodelas. 100 gramas de charque cortado em cubos. 100 gramas de frango em pedaços, no caso eu usei pedaços variados, eu usei uma asinha, uma coxinha, pedaços assim com osso, que tem um sabor bem característico, sal, pimenta, qualquer pimenta, no caso eu vou usar uma pimenta colhida aqui na minha horta, que você também pode ver um vídeo que a gente tem sobre essa minha hortinha em casa, é só você seguir esse link que nós estamos colocando. E aqui nós temos o cheiro verde, que no caso eu coloquei cebolinha e coentro também colhido na minha horta, que eu cultivo aqui em casa, minha pequena hortinha. Então esses são os ingredientes que nós vamos usar. E o que eu não falei, mas aqui eu tenho um azeite para a gente poder começar a refogar, né? Então vamos lá, vamos usando então, começar então a nossa receita. Vou aumentar aqui um pouquinho, que eu tinha deixado o fogo bem baixo, e vamos começar então colocando uma quantidade de azeite que sirva para ajudar a refogar o nosso bacon, que é o primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui. Então nós vamos colocar o bacon e ele próprio também vai soltar a sua própria gordura. Então, por isso que a gente pôs bem um pouquinho azeite. Bom, depois que o nosso bacon já começou a soltar um pouquinho de gordura, né? E já está começando a ficar mais sequinho, nós já podemos então acrescentar a cebola e o alho. Eu sempre gosto de colocar a cebola primeiro, porque eu acho que o alho é mais rápido. Então eu deixo a cebola já amolecer um pouquinho e só depois dela já um pouquinho mais macia é que eu coloco então o alho. Aí já colocamos aqui o alho também. Já com esse refogadinho, eu vou agora colocar o charque em cubos. Por quê? Porque o charque ele foi dessalgado, tá? É sempre importante você deixar ele de molho ou colocar numa água quente, de modo que ele fique dessalgado para você poder usar. Então, nós vamos colocar aqui e vamos dourar, vamos refogar esse charque.
Eu coloco o charque primeiro porque as linguiças, elas bem ou mal, elas já passaram por algum processo de cocção, que elas são normalmente defumadas. Então, eu coloco primeiro tudo aquilo que for cru. No caso, nós temos basicamente dois, além do bacon e da cebola, nós temos aqui duas carnes que elas entram no preparo cruas, que é o charque e o frango. Então, são os dois que eu vou dourar primeiro, né, para que possam, então, já irem acelerando o seu processo. Então, aqui eu já coloquei o charque e vou colocar os nossos pedaços de frango. O frango você pode usar pedaços sem osso ou com osso. Eu acabo preferindo usar com osso porque eu acho que o frango, as partes que tem osso, são mais saborosas. Então eu acabo nesses pratos que são tipo guisado, eu acabo preferindo usar o frango com osso. E aí você vai acomodando o frango ou com uma colher, ou com uma espátula, ou com uma pinça como essa, de modo que ele possa dourar em todos os lados, tá? Para ele não ficar com aquela aparência muito esbranquiçada, né? Então a gente tem que dar uma douradinha nele primeiro. Então você pode ir virando o frango de modo que ele doure por completo. E aqui então, tanto o charque já está ficando mais macio, como o frango já está ficando mais douradinho, não está mais com aquela aparência muito branca. Quando já está então nesse momento, o que nós vamos refogar agora? As carnes que já são defumadas e que levam menor tempo para dourar. Então eu vou colocar a calabresa em rodelas. E vou colocar também o paio em rodelas. Eu gosto de fazer os dois com algum corte diferente. Um eu faço mais as rodelas mais em diagonal, o outro eu faço a rodela mais retinha, só para que, na hora que a gente estiver comendo, a gente possa identificar só de olhar qual é um e qual é outro, ok? E aqui nesse prato você pode acrescentar outras coisas. Por exemplo, você podia ter entrado com uma carne bovina fresca, o peito, por exemplo. Você pode botar costelinha de porco, você pode botar lombo de porco. Agora, claro, lembre-se que quanto mais carnes você puser, mais grão de bico você vai ter que pôr e maior vai ficar a sua receita, né? Então, claro que isso tudo vai depender de quantas pessoas você está pretendendo servir com a sua receita. Bom, feito isso, nós podemos agora acrescentar o sal, né? E para essa quantidade eu vou colocar, lembrando que o bacon já tem sal, o charque já tem sal, né? Os defumados têm sal, eu vou botar aqui o equivalente a uma xícara de chá. Se quiser, já pode acrescentar a pimenta, pode ser uma pimenta seca em pó ou a pimenta fresca como essa que eu usei aqui. E feito isso, nós podemos acrescentar aqui um pouquinho de água ou um pouquinho de consomê. Toda vez que eu faço um frango, eu guardo o caldinho que fica, a água que sobra, porque fica sendo um consomê que eu uso em várias receitas. Então, nesse caso, eu estou colocando um consomê de frango que foi feito numa outra receita, num outro momento, e que eu costumo guardar para outras receitas. Então aqui as carnes estão
começando o seu processo de cozimento. Elas já foram douradas, elas já foram seladas e agora elas estão começando esse processo de cozimento. Então, eu vou colocar o grão de bico, que ele já foi cozido antes. Então, é sempre bom você ter clareza de como que está o cozimento dessas carnes para saber se você já põe nesse momento ou se você espera mais um pouco. Nesse caso, como eu já dourei bastante, as carnes já estão macias, eu já vou acrescentar o grão de bico que já foi cozido antes. Então, nós falamos em usar mais ou menos 2 xícaras dessas xícaras de chá de grão de bico. Quando você cozinhar o grão de bico, é muito importante que você deixe ele de molho pelo menos umas 6 horas e depois você meio que debulhe, sabe? Esfrega as mãos uma na outra com o grão de bico no meio para você tirar a maior parte das casquinhas do grão de bico. Se você não tiver tempo de deixá-lo de molho por 6 horas ou mais, você pode, antes de cozinhar, ferver uma água, jogar essa água fervida em cima dele para que ele solte também essas casquinhas. Então você joga essa água fervida, espera ela esfriar um pouco, claro, e aí você vai debulhar para tirar justamente essas cascas dele, tá? Que é o que torna, às vezes, indigesto, né? Todos os feijões, digamos assim, eles têm algumas substâncias nessa casquinha que são as substâncias que dão gases, né? Que às vezes a pessoa reclama, eu não posso tomar um caldinho de feijão porque eu acabo ficando com gases e tudo. Então, você minimiza esse efeito dos feijões fazendo esse processo ou de deixar de molho e trocar água, no caso dos feijões normais, como feijão preto, feijão roxinho e tal, ou tirando a casquinha, como é o caso daqui do grão de bico. E aí, nós vamos vou abaixar o fogo, tampar e deixar cozinhando. Então, o tempo de cozimento vai depender de cada panela e da altura do fogo que você tenha deixado. Mas qual que vai ser o momento certo, né? O meu aqui deu em torno de 20 minutos. O que eu vou ver? Eu vou ver quando o caldo começar a ficar mais grossinho e eu ainda tiver também, além do caldo, eu ainda tiver grãos inteiros do grão de bico. E aí eu vou te dar uma dica também. Se você gosta dele mais grossinho ainda, você pode, no momento que você colocou o grão de bico, você pode colocar uma parte do grão de bico amassada ou batida no liquidificador. Assim você vai ficar com o caldo mais espesso e com os grãozinhos também. Eu, de qualquer forma, eu gosto dele assim, bem como um guisado, com um molhinho assim. Então, eu acabo preferindo que no próprio cozimento, alguns grãos de bicos, aqueles menorzinhos, se dissolvam e os maiores permaneçam inteiros. Então, aqui você está com o pucheiro quase pronto. O que falta agora? Então, o cheiro verde, na quantidade que você gostar. Como eu disse, aqui eu coloquei cebolinha e coentro. Então, pronto, ele agora completa esse colorido e o sabor do nosso pucheiro. Quando eu ponho o cheiro verde, eu já posso, inclusive, apagar o fogo, né? Então, você pode tampar e apagar o fogo, porque esses minutinhos, 1 ou 2 minutos que ele fique abafado, é o suficiente para dar todo o sabor. E aí, na hora de servir, você pode servir, se você for servir para a sua família, né? Você pode colocar numa tigela e servir à mesa. Aqui nós vamos montar um pratinho, como a gente costuma fazer sempre. Então, o que nós colocamos aqui para ser o acompanhamento desse prato hoje? Então, nós fizemos um arrozinho branco, 2 rodelinhas de batata doce e 2 rodelinhas de ovo cozido. Você pode fazer o acompanhamento que você achar que fique mais gostoso. Então, eu vou pedir licença para passar aqui na sua frente e pegar ali a nossa panela para a gente terminar a montagem do nosso prato.
Aí cada um vai pescar aquilo que gosta, né? Aqui eu vou tentar botar um pouquinho de tudo, não só do grão de bico, mas um pedaço de frango, de calabresa, de paio, de charque. Então, pegando um pouquinho de tudo, nós vamos fazer aqui assim o nosso prato. E aqui está então o nosso pucheiro pronto e saboroso. Bom apetite!